Em dezembro de 2014, a NASA enviou hardware para o espaço pela primeira vez sem lançar um foguete. Sem cargueiro, sem cápsula, sem paraquedas. Um astronauta na ISS precisava de uma chave de catraca e a NASA enviou para ele por e-mail. O arquivo foi enviado da Terra para o espaço. Uma pequena impressora zumbiu por algumas horas e no final, Barry Wilmore segurava uma ferramenta na mão que nunca tinha visto uma plataforma de lançamento. Isso soa como uma boa anedota. Na verdade, é o começo de uma revolução que já está transformando completamente o setor espacial. A mesma ideia básica hoje imprime motores de foguete, que ficam prontos mais rápido do que uma fábrica tradicional conseguiria sequer encomendar as ferramentas. Ela imprime tecido humano na gravidade zero, porque lá isso funciona melhor do que na Terra. E um dia ela deve construir casas na Lua a partir de Nit Slide. Isso é poeira e luz do Sol. Como tudo isso está relacionado, porque nem tudo deve ser impresso e quais impressoras realmente precisam ser levadas para uma base em Marte, é o que vamos esclarecer agora. Meu nome é Sihuan e estas são as Crônicas de Marte. Antes de começarmos, uma palavra sobre algo pessoal. Neste vídeo, falaremos, entre outras coisas, sobre a SpaceX e a Rocket Lab. No momento da publicação, eu mesmo possuo ações da SpaceX e da Rocket Lab. E deixo claro que não estou fazendo nenhuma recomendação de compra ou venda. Este vídeo é uma análise jornalística, não uma consultoria de investimentos. Então, agora vamos às máquinas. Capítulo 1. Escultor contra confeiteiro. Para entender por que a impressão 3D impactou tanto a exploração espacial no capítulo sobre isso, precisamos primeiro organizar o que realmente aconteceu. O termo técnico é fabricação aditiva, e a palavra aditiva é a chave. Uma peça é construída camada por camada. O material é adicionado até que a peça esteja pronta. O oposto é a fabricação subtrativa, cujo principal representante é a fresadora CNC. CNC significa controle numérico computadorizado. Controle numérico computadorizado, ou seja, uma máquina-ferramenta controlada por computador. Ela trabalha como um escultor. Você pega um bloco maciço de metal e remove tudo que não se parece com a peça desejada. A manufatura aditiva, por outro lado, trabalha como um confeiteiro que monta um bolo camada por camada. A diferença pode parecer acadêmica, mas é economicamente brutal. Na fresagem, muitas vezes a maior parte do material caro acaba como cavaco no recipiente. Na indústria aeroespacial, existe até mesmo um indicador específico para isso, a Buy-to-Fly Ratio. Ela descreve quanto material bruto é necessário comprar para se obter 1 kg de peça final para voo. No caso de peças de titânio fabricadas de forma tradicional, a relação é, em parte, absurdamente ruim. Na impressão, quase todo o material é depositado apenas onde é necessário. E o segundo ponto é ainda mais importante. Uma impressora pode construir geometrias que uma fresadora fisicamente não consegue alcançar. Canais de esfriamento internos que se repenteiam por uma parede da câmara de combustão. Estruturas de treliça que são ocas por dentro e, mesmo assim, suportam peso. Para isso, existe a disciplina Design for Additive Manufacturing, ou DFAM, que é o projeto especificamente para impressão. Isso inclui a otimização topológica, onde um algoritmo deixa material apenas onde as forças são transmitidas. Os resultados se parecem com ossos ou corais, e esse é exatamente o ponto. A natureza constrói de forma aditiva há milhões de anos. Só demoramos bastante para acompanhar. Mas uma coisa é importante para depois. CNC não está morto. Quase toda peça de metal impressa ainda é fresada, lixada e retrabalhada após a impressão, porque as superfícies impressas são ásperas. Então, os dois processos não são inimigos, eles devem ser vistos mais como uma equipe. Capítulo 2. A caixa de ferramentas. Da oficina caseira ao feixe de elétrons. Vamos falar sobre os processos em si, porque a impressão 3D não é um único processo, mas sim uma família inteira. Na base, temos aquilo que muitos de vocês têm em casa, com a minha impressora da Prusa aqui no estúdio. FDM, ou seja, FFF, ou seja, modelagem por deposição fundida, ou fabricação por filamento fundido. Um fio de plástico é derretido e depositado por um bico, camada por camada.
Exatamente esse tipo de impressora foi usado em 2014 para imprimir a catraca na ISS. Simples, robusto, perfeito para suportes, tampas e ferramentas. Depois, existe a categoria das resinas, a estereolitografia ou SLA. Foi o primeiro processo comercial de impressão 3D e endurece resina líquida de forma precisa com um feixe de laser. Hoje em dia, porém, a maior parte é composta por sistemas de projeção, que expõe uma camada inteira de uma só vez. Isso pode ser feito por meio de um projetor DLP, com milhões de microespelhos minúsculos, ou por meio de uma máscara LCD, semelhante à tela de um smartphone. Ambos fornecem detalhes extremamente finos e são muito mais rápidos, porque não é mais necessário desenhar ponto por ponto. E existe uma família de processos com pó, e é aí que fica realmente interessante para a exploração espacial. No sinterização seletiva a laser, ou SLS, um laser funde pó de plástico, mas a categoria principal é a fusão a laser em leito de pó. De acordo com a norma ISO atual, é chamado de PBF-PBFLB. É a sigla para fusão em leito de pó com feixe de laser. Durante muito tempo, também foi abreviado como LPBF e conhecido pelos nomes comerciais SLM ou DMLS. Uma camada finíssima de pó metálico é espalhada. Um laser solda exatamente o contorno da peça. Em seguida, vem a próxima camada de pó, e assim por diante, milhares de vezes. No final, a peça pronta é literalmente desenterrada do leito de pó. O equivalente direto é a fusão por feixe de elétrons. Segundo a norma ISO, PBF-PBFEB. Nesse processo, em vez de um laser, um feixe de elétrons no vácuo derrete o pó. Isso é especialmente adequado para superligas resistentes e titânio. Aqui eu preciso fazer uma pausa rápida para que possamos perceber sobre o que estamos realmente falando. 100 anos atrás, o mundo do que estamos discutindo aqui seria facilmente considerado magia. BGT em metais. Produzir qualquer forma em pouquíssimo tempo a partir de diferentes materiais. E vai ficar ainda mais impressionante. Às vezes é realmente difícil acreditar na época em que estamos vivendo. Para estruturas realmente grandes, ainda existe a deposição direcionada de energia, ou simplesmente DED. E a variação mais conhecida é a manufatura aditiva por arco e arame, ou simplesmente WAM. Basicamente, um braço robótico faz a soldagem usando fio e arco elétrico. Constrói tanques inteiros e estruturas de metros de comprimento. E por fim, o binder jetting. Nesse processo, um adesivo líquido une o pó formando primeiro uma peça porosa, chamada de corpo verde. Depois, essa peça é sinterizada no forno. Ou seja, é aquecido até que os grãos se unam firmemente, sem derreter completamente. Lembre-se desse mapa geral. Porque, em uma base lunar ou marciana, mais tarde será utilizado pelo menos um equipamento de quase todas essas famílias. Plástico para o dia a dia, laser e pó para peças de reposição de metal, e os processos realmente grandes para estruturas. Mas vamos por partes. E não se limita mais apenas a metal e plástico. Agora já é possível fabricar até cerâmica técnica de forma aditiva. Ou seja, exatamente aquele material extremamente duro e resistente ao calor, que é necessário para turbinas, escudos térmicos ou sensores. Normalmente, isso é feito pelos mesmos processos de resina que acabei de descrever, por estereolitografia, ou DLP. Só que a resina líquida é misturada um pó de cerâmica bem fino. Após a impressão, a estrutura de plástico é queimada e a cerâmica restante é sinterizada. Especialmente para a exploração espacial, isso é muito interessante, porque permite formar peças cerâmicas complexas, que seriam quase impossíveis de fabricar de maneira convencional. Capítulo 3. Motores feitos na impressora. O lugar onde a impressão 3D realmente mudou a exploração espacial. Pela primeira vez, é a parte mais quente e mais complexa de qualquer foguete, o motor. Uma câmara de combustão clássica com resfriamento regenerativo é um pesadelo de fabricação. Centenas de canais de esfriamento finos, fresados, soldados com brasagem e soldados. Cada conexão é um potencial ponto fraco, prazos de entrega de muitos meses. E então surgiu a ideia de simplesmente imprimir a peça inteira de uma vez só, com os canais de resfriamento já incluídos. Se quisermos ser bem precisos, temos que dizer que a impressão 3D com metal, na verdade, não é nada mais do que soldagem. A SpaceX mostrou em 2014 que isso não é um brinquedo de laboratório.
A câmara de combustão do motor Super Draco para Crew Dragon foi impressa pelo processo de leito de poá laser usando a liga de níquel Inconel, um motor do qual vidas humanas dependem em caso de emergência, feito na impressora. Isso foi um recado claro. O próximo passo foi dado pela Rocket Lab. O motor Rutherford do Electron foi o primeiro motor cujos principais componentes estruturais foram impressos e que conseguiu chegar à órbita. Voou pela primeira vez em 2017 e chegou à órbita no início de 2018. Câmara de combustão, injetor, bombas, carcaça das válvulas, tudo feito por manufatura aditiva. E a empresa menciona tempos de impressão na ordem cerca de 1 dia por conjunto de motores. Para comparação, a fabricação clássica de motores leva meses. É exatamente por isso que a Rocket Lab pode produzir motores em série, como outras pessoas produzem tênis. E então houve a tentativa mais ambiciosa. A Relativity Space quis imprimir logo o foguete inteiro, e para isso construiu com a Stargate algumas das maiores impressoras de metal do mundo. Segundo a empresa, o Terran 1 era composto por cerca de 85% de sua massa por peças impressas. Em março de 2023, ela voou, superou o Max Q, ou seja, o ponto de maior carga aerodinâmica, e provou com isso que uma estrutura predominantemente impressa suporta o estresse do lançamento. Ela não alcançou a órbita devido a um problema com o estágio superior, e a Relativity ajustou sua estratégia depois disso. A sucessora, Terran R, será construída de forma muito mais convencional. Só será impressa onde realmente fizer sentido. Isso não é uma derrota da tecnologia, é o seu amadurecimento. Até mesmo as empresas já estabelecidas estão envolvidas há muito tempo. A NASA imprime câmaras de combustão com a liga de cobre GR-COP42 e já testou bicos impressos de uma liga especial de alumínio no projeto Rumfire. E na Europa, o Vulcan 2.1 do Ariane 6 possui uma cabeça de gerador de gás impressa, enquanto o motor do futuro, Prometheus, está sendo projetado desde o início em torno da impressão 3D. Capítulo 4. A fábrica na gravidade zero. Voltando à nossa chave de catraca do começo. A impressora que a construiu veio da empresa Made in Space, que hoje faz parte da Redwire, e foi enviada para a ISS em setembro de 2014. A ideia por trás disso se chama fabricação no espaço, ou seja, fabricação diretamente no espaço. O conceito é fascinante. Cada quilograma de peça de reposição que não precisa ser levado é 1 quilograma a mais de carga útil. Combustível ou suprimentos. Em vez de levar um depósito cheio de peças, leva-se matéria-prima e arquivos. Uma ferramenta quebra, imprime-se uma nova. Para uma missão a Marte, onde a próxima entrega de peças de reposição está a anos de distância, isso é uma questão de sobrevivência. E a ausência de gravidade não é apenas um obstáculo, ela também é uma ferramenta. Isso é demonstrado pela máquina mais futurista atualmente operando no espaço, a Biofabrication Facility da Redwire na ISS, ou simplesmente BFF. Isso é uma bioimpressora tridimensional que imprime com células vivas. Na Terra, a bioimpressão é uma luta contra a gravidade. Tecidos macios e recém-impressos desabam sob o próprio peso, como um pudim muito quente. Por isso é preciso enchê-los com estruturas de suporte. Na ausência de gravidade, esse problema simplesmente desaparece. A BFF imprimiu um menisco humano em 2023, ou seja, a cartilagem da articulação do joelho. E desde então trabalha em amostras de tecido cardíaco. A visão de longo prazo por trás disso são órgãos transplantáveis impressos em órbita. Isso ainda está muito distante, claro, mas mostra que o espaço não é apenas um lugar onde é preciso imprimir, mas um lugar onde algumas coisas só podem ser impressas lá. Além disso, há conceitos para a impressão de grandes estruturas diretamente no vácuo. Ou seja, mastros, antenas e estruturas de suporte que nunca precisariam caber em uma carenagem de carga, porque nunca seriam lançadas dobradas. Uma breve parada antes de voarmos para a Lua. Se vocês estão gostando deste episódio até aqui, curtam o vídeo agora. É só um clique para vocês, mas ajuda muito o canal, porque o algoritmo mostra o vídeo para muito mais pessoas. E quem quiser ir um passo além, pode dar uma olhada nas assinaturas do canal. Obrigado a vocês e vamos continuar com poeira. Capítulo 5. Casas de poeira lunar. Agora vamos para o grande final da tecnologia: construir em outros mundos. A palavra mágica é ISRT, ou seja, utilização de recursos in situ, ou seja, o uso dos recursos disponíveis no local. Porque uma coisa é certa,
ninguém vai levar tijolos para a Lua. Com custos de transporte que, mesmo sendo otimistas, ficam em muitos milhares de euros por quilo, levar material de construção da Terra seria uma loucura econômica. Mas o material de construção já está lá. E está em toda parte. Regolito, o pó fino e afiado que cobre a Lua e Marte. Os conceitos para isso são, basicamente, enormes impressoras 3D. A ESA e o Centro Aeroespacial Alemão, ou DLR, mostraram que é possível sinterizar o simulante de regolito com luz solar concentrada para transformá-lo em tijolos sólidos, ou seja, sinterizá-lo sem derretê-lo completamente. Outras abordagens utilizam lasers ou micro-ondas. A NASA está avançando nisso com o programa M-Impact. Isso significa Tecnologia de Construção Planetária Autônoma da Lua a Marte. E o parceiro industrial mais importante lá é a empresa texana Icon. Ela já imprime casas inteiras de concreto na Terra e imprimiu para a NASA o habitat Mars Dune Alpha. Trata-se de uma construção de cerca de 160 metros quadrados. Uma estação análoga de Marte, totalmente impressa em 3D no Johnson Space Center, onde desde 2023, no âmbito das missões JAPIA, equipes simulam uma missão em Marte durante um ano inteiro. Ou seja, pessoas já vivem hoje em habitats de Marte impressos, só que ainda em Houston e não em Marte. E aqui vem o ponto do nosso briefing que eu considero absolutamente correto. Uma base na Lua ou em Marte não vai ter apenas uma impressora 3D, ela vai levar um verdadeiro bando delas. Lá fora, a impressora de construção, que usa regolito sinterizado para construir plataformas de pouso, paredes de proteção contra radiação e cascos de habitats. De preferência de forma autônoma e antes mesmo da tripulação chegar. Dentro, a impressora de metal para leito de pó, que usa pó de metal trazido da Terra ou futuramente produzido localmente, para fabricar peças de reposição para bombas dos veículos escoradores e para o sistema de suporte à vida. Ao lado, a impressora de plástico para uso diário, que, idealmente, transforma material de embalagem reciclado em filamento e, a partir dele, fabrica clipes, suportes de vedação e ferramentas. E no laboratório, talvez algum dia uma bioimpressora para tecidos e emergências médicas. A base será menos um edifício e mais uma oficina que pode se reparar sozinha. Essa é exatamente a verdadeira mudança de paradigma. Não levar coisas, mas sim habilidades. Capítulo 6. Avaliação honesta. Por fim, a avaliação honesta e os céticos têm aqui alguns pontos muito válidos. Primeiro, o controle de qualidade. Peças de metal impressas podem conter poros e defeitos que não são visíveis externamente. Por isso, cada peça impressa crítica para o voo passa por uma série de testes não destrutivos. Por exemplo, por meio de tomografia computadorizada e de tratamentos posteriores, como a prensagem isostática quente, que fecha os poros sob calor e pressão. Isso custa tempo e dinheiro e relativiza bastante a visão de uma peça pronta ao toque de um botão. Em segundo lugar, a certificação. A indústria aeroespacial depende de processos reprodutíveis. E uma impressora com um laser levemente envelhecido ou um novo lote de pó, tecnicamente, é um novo processo. Em terceiro lugar, o caso Relativity mostrou que imprimir por imprimir não é o modelo de negócio. Um simples segmento de tanque, feito de chapa laminada, às vezes é simplesmente melhor e mais barato do que a mesma peça feita na impressora. A resposta objetiva para tudo isso, porém, é que exatamente essas dores de amadurecimento estão sendo resolvidas agora. Com monitoramento de processos em tempo real, pós-padronizados e bancos de dados de voo em crescimento, e que o histórico de sucesso fala por si só. Rutherford voa com confiabilidade, em série, há anos. Super Draco é certificado para voos tripulados, e o Ariane 6 também voa com peças impressas. Minha avaliação honesta. Eu acredito que a impressão 3D é para a exploração espacial o que a imprensa foi para o conhecimento. Ou seja, uma lógica diferente de disseminação. O valor não está no fato de que uma peça impressa é mais barata, mas sim no fato de que um arquivo pode se tornar hardware em qualquer lugar onde houver uma impressora, até mesmo em Marte. E eu suspeito que a primeira oficina real em Marte vai parecer mais sem graça do que qualquer renderização. Mas pelo menos vai funcionar. Isso é especulação, mas é uma especulação na qual eu acredito. E antes de encerrarmos, um grande agradecimento ao Georg Schöpf, o editor-chefe da revista Additive Fertigung da editora X-Technic, pela ajuda com este roteiro. Obrigado por assistir. Per aspera ad astra.